Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Química Orgânica. Eu sou a professora Mary, estarei junto aí ministrando aula, levando para vocês a disciplina com o colega aqui, professor Alex, tá? Professor Alex, responsável pelas disciplinas de manhã e eu, responsável pelas disciplinas no período noturno. Essa é a nossa segunda aula, então se você não assistiu a primeira, eu te convido, antes de começar aqui a assistir a nossa segunda, acompanhe a primeira para que você consiga entender direitinho a nossa proposta, né? Lembrando que cada aula nós temos temas específicos, sempre seguindo lá aquele plano de ensino que eu demonstrei para vocês na aula 1, tá bom? Então, não deixe de acompanhar caso você então, gente, começando não aí, tenha feito a última aula, na verdade, né? O que a gente viu na última aula? Nós fizemos uma introdução, sempre acompanha com o laser aqui comigo, tá, pessoal? Nós fizemos uma introdução aí de química orgânica para vocês, expliquei a diferença de compostos orgânicos, de compostos inorgânicos, né? A indústria do plástico, citamos bastante, falamos sobre a cadeia carbônica. Essa parte aqui, gente, é uma introdução, né? A primeira aula foi uma introdução. Eu gosto de fazer isso sempre demonstrando a importância da química orgânica para o técnico em plástico, né? É muito importante a gente essa versatilidade, os tipos de plásticos que nós temos, conforme a gente vai tendo uma noção boa de química, né? Não precisamos de conhecimento muito específico, né? Não é nem a nossa proposta a nível técnico, mas que vocês tenham uma noção de química, né? Saber diferenciar alguns grupos funcionais. Eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia aí no futuro profissional de vocês, ok? Até mesmo para acompanhar as próximas disciplinas que virão ao longo do seu curso técnico, tá? Disciplina de Química é sempre muito importante. Então, deixo aqui, ó, a nossa, né, os nossos passos aí da aula passada e enfatizo novamente. Não acompanhou a primeira aula, vá lá e acompanhe. Se você já acompanhou e quiser fazer uma revisão, a aula vai ficar disponível no canal do YouTube, tá? Sempre que nós lançarmos uma aula nova, ela ficará lá na nossa playlist de Química Orgânica. Então, acompanhe quantas vezes você quiser, principalmente na hora de elaborar suas respostas aí nos exercícios de fixação. Pessoal, alguns avisos importantes, né? O exercício de fixação, ele é muito importante, aqui ó, o primeiro tópico, ele é muito importante porque é uma extensão da nossa aula virtual, né? Foi o que eu falei para vocês, nós estamos nos adaptando, tenho certeza que em breve estaremos juntos nas nossas aulas presenciais, mas por enquanto vamos nos esforçar para não ter que interromper os estudos, aproveitando dessa maneira que nós encontramos, a alternativa que o colégio está aí levando até vocês, ok? Estamos todos nos adaptando. Quando estivermos presencialmente, a gente faz outras revisões, enfatizamos os conteúdos, tá bom? Então, continue interagindo nas nossas redes sociais, né? Trabalhamos aqui no canal do YouTube, sempre vou mandar o link para vocês, ou o professor Alex vai mandar o link para vocês lá no grupo do WhatsApp, né? E sempre no nosso horário de aula. O que acontece muito é que nós professores temos muita demanda no dia da aula, seja para gravar as nossas aulas, seja para montar um conteúdo, ou atender, né, cada um de vocês aí no WhatsApp privado, aquele acompanhamento individual que nós fazemos, principalmente quando vocês vão entregar o exercício de fixação, né? Então tem uma demanda forte aí para o professor no horário de aula. Então contamos sempre com a sua colaboração e entendê-la, né, e fazer a sua parte aí como aluno também, né, para que o nosso ensino seja o mais participativo possível. Então, vamos sempre priorizar o horário de aula que você tem com aquele professor, ok? Então, eu conversei bastante com os alunos, né, fui vendo a interação de vocês essa semana, e o que a gente chegou numa conclusão? Química, pessoal, eu até falei pro pessoal, né, do pessoal do período noturno que eu dou aula, química é uma matéria muito complexa, tá? Então não se assuste se você teve dificuldade de entender a primeira aula.
ela causa esse estranhamento mesmo, principalmente se você está um tempinho aí sem estudar, né? A gente vê a química lá no ensino médio. Nós temos uma bagagem, né? São 3 anos estudando química lá no ensino médio. Às vezes faz tempo que você estudou, ou a sua assimilação naquele período não foi tão intensa, né? Então, o que que eu vou propor sempre para vocês, não só nesse momento, uma revisão de química, tá? Então, eu vou trazer, vocês vão perceber que ao longo dessa nossa aula, eu trouxe vários slides, assim, bem coloridos, com bastante esquemas, acredito eu que facilite o seu aprendizado, fica mais didático enxergar a química, né? Porque qual a maior dificuldade do aluno em entender química? Provavelmente foi a sua. Qual a maior dificuldade? A gente conseguir enxergar, por exemplo, o que é um átomo, né? São elementos, são partículas tão pequenas, que a gente tem dificuldade de enxergar e compreender os fenômenos que veio a partir dela. Então, fique tranquilo, não quero ver ninguém desanimado com química não, é uma matéria muito interessante, ok? Vamos fazendo sempre a nossa parte, igual vocês fizeram, ou quando for necessário, né, nessa interação. Por isso que a interação de vocês é importante no período de aula. Sempre que for necessário, a gente faz uma revisão, seja aqui na nossa aula online ou seja na nossa aula presencial, ok? Nossa missão aqui é levar a disciplina de uma maneira muito mais prática para que vocês entendam e, claro, gente, sempre direcionando para o técnico em plástico, ou seja, uma química orgânica direcionada ao ensino técnico. É diferente da química lá do ensino médio, ok? Então vamos em frente. No tópico de hoje, vou começar aqui, ó, primeiro tópico, que é para a gente começar com carinho na matéria, hein? Fazendo uma revisão, gente. Vou trazer vários conceitos e aí eu peço para vocês acompanharem a aula de química sempre com um caderno, tá? Um caderno na mão. Vocês têm essa vantagem quando a aula é digital. Você pode parar, você pode esperar o vídeo carregar, você pode baixar o vídeo no YouTube e assistir quantas vezes você quiser. Você pode dar print ou copiar na hora, né? Mas faça isso, porque eu tenho certeza que conforme você for escrevendo e acompanhando alguns conceitos, sempre vou enfatizando quais são os mais importantes, eu tenho certeza que você vai sair da aula com uma maior bagagem, ok? Mas fique tranquilo, que a química a gente vai ganhando aos pouquinhos, tá bom? Então, vamos começar com uma revisão. Depois eu vou explicar para vocês o que é ligação química. E a partir dessa importância aqui, ó, vou explicar os tipos, né, as ligações presentes nos polímeros, que é o que nos interessa, né? Então, a gente sempre começa explicando alguns conceitos importantes para que a gente consiga puxar para a química dos polímeros. Mas se eu não fizer essa revisão aqui, gente, se eu não explicar esses elementos, ó, esses conceitos, como por exemplo que eu estou indicando aqui no laser, acompanhe o elemento químico, o átomo, a molécula, vocês não vão conseguir entender essa parte de ligações, tá bom? Por isso que sempre na nossa aula a gente faz uma revisão, explico para vocês, eu detalho o que for importante, o que não for, eu só cito e explico para vocês, tá bom? Como a química é muito abrangente, cabe aqui ao professor, eu, professor Alex, enfatizar e levar para vocês o que é realmente importante. Beleza? Combinado? Vamos em frente? Então, começamos com o nosso primeiro conceito. Vocês devem já ter ouvido bastante. Constituição da matéria. O que é matéria? Gente, antes da gente começar a estudar os elétrons, núcleos, átomos, moléculas, substância, olha quantos termos, hein? Você já deve ter escutado alguma coisa aí, hein? Antes da gente começar a estudar tudo isso, é importante a gente entender o que é essa matéria. O que é matéria? Gente, entendam. Basicamente, né, coloquei aqui, toda matéria é constituída por moléculas. É legal essa aula, porque aí nós vamos detalhar cada conceito que nós estamos colocando aqui para você, tá bom? O que é matéria? Ó, olha a dica para a gente entender bem. Matéria, gente, é tudo aquilo que tem massa e que ocupa espaço. Qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria. É comum a gente dizer o seguinte, que tudo que existe no universo, né, se manifesta como matéria ou como energia.
A matéria, pessoal, ela pode ser líquida, pode ser sólida ou gasosa, tá bom? Vou te dar um exemplo para você marcar bem o que é matéria, ó. Pode ser líquida, sólida ou gasosa, certo? Pode ser papel, esse papel que você tá, eu espero que você esteja anotando aí a nossa aula. Madeira, ar, água, pedra, tudo isso é exemplo de matéria. A gente vai começar a enxergar a matéria para a gente enxergar ela internamente, que é o que eu convido vocês a olharem aqui, por favor, no slide. Ó. Sempre acompanha comigo, porque nas aulas de química eu vou trazer bastante animações, bastante slides assim coloridos, que é justamente para a gente conseguir enxergar o que já é difícil, por ser muito pequenininho, invisível ao olho nu, tá bom? Então sempre acompanhe, tire prints, tenha aí o seu material organizado. Então, agora que a gente sabe o que é matéria, né? Vamos estudar o átomo. O que é o átomo, gente? Átomo é a unidade fundamental da matéria, de um material. Aqui a gente tem a estrutura do átomo, né? Segue esse modelo de Bohr, super conhecido, muito importante o modelo de Bohr, tá? O modelo de Bohr estabelece exatamente isso aqui, olha, ele começa a te mostrar como que é esse átomo. Se a matéria tá em tudo que a gente vê, a partir da matéria, lá dentro da matéria composta, lá internamente, existem os átomos. E esse átomo ele apresenta elétrons, prótons, núcleos, e é isso, exatamente isso, que o modelo de Bohr vem atar para a gente, tá bom? Vamos em frente. Na slide anterior, a gente viu que o quê? O próton, relembrando, vamos lá comigo, tem carga elétrica positiva nos nêutrons, nêutron, ó, nêutron, a gente nem, não tem carga elétrica, mas tem massa unitária. E os elétrons, eles têm carga negativa e quase não possuem massa, são muito leves, tá? Aqui no nosso próximo slide, agora que entendemos o que são átomos, eu te convido a enxergar o que são moléculas. Né? Você deve ter escutado em química, provavelmente você tem essa lembrança. Volta aí, faz um remember. Ah, pessoal, o que são moléculas? Ah, essa molécula de água. Ah, essa molécula dessa substância aqui. O que são moléculas? Nós já entendemos que tudo que existe, tudo que é matéria, tudo que pode ser tocado, é formado por átomos, certo? Quando a gente reúne mais de um átomos, né, nós temos as moléculas. Então, o que seria uma molécula, né, de uma maneira assim, bem simples de explicar para vocês? É um conjunto de átomos. Você juntou átomos, você tem uma molécula. Acompanhe aqui comigo no slide. Olha que exemplo bacana, ó. Juntei dois tipos de átomos, tem moléculas. Essas moléculas estão sendo representadas aqui embaixo também. Perceba que ela tem cores diferentes. E o que eu quis te demonstrar com isso foi exatamente essa diferença que ela existe. Existem moléculas de todos os tipos, né? Quando você une átomos diferentes, você consegue também moléculas diferentes, né? E eu te convido a dar uma olhadinha aqui, né? Então, perceba, molécula é o conjunto sempre de átomos. Então, por enquanto, o que a gente percebeu? Que todas as substâncias são formadas por átomos. Olha o laser indicando aqui. Os átomos, pessoal, de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características, por exemplo, tamanho e massa. Por exemplo, se eu pegar um átomo de hidrogênio e pegar outro átomo de hidrogênio presente em outro tipo de matéria, eu vou perceber que os dois serão sempre iguais, porque é o mesmo tipo, né? Então, vão ter tamanho iguais, vão ter massas iguais. Isso é importante anotar. Os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Então, se eu pegar um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio presente em outro tipo de matéria, né? Nós vamos perceber que eles serão iguais, ok? Mas se eu pegar um hidrogênio presente numa matéria e pegar, por exemplo, um sódio presente em outra, eles não terão a mesma massa e nem o mesmo tamanho, afinal são átomos diferentes. Deu para entender? E esses átomos diferentes vão originar o quê? Moléculas diferentes, representadas aqui por cores diferentes. E essas terão tamanho, massa e todo um leque aí que a gente vai perceber aí que é possível, né, a partir disso. Nas reações químicas,
esses átomos aqui se reúnem, né? Eles se combinam para formar essas moléculas. Então, é como se fosse exatamente o que eu estou te explicando aí, né? A importância disso. E aí, gente, temos a substância, né? A substância pode ser simples ou pode ser composta. Acabei de falar do hidrogênio aqui para você, né? Ó, o que acontece com uma substância simples? Numa substância simples, acompanha aqui com o laser. Ó, caprichei nas imagens aqui para facilitar, hein? A substância simples, ela tem, ó, perceba que tá a mesma cor, tá vendo? Vamos dizer que esse daqui, ó, são átomos, são 2 átomos de hidrogênio. Ó o índice dela aqui, H2, 2 átomos de hidrogênio. Aqui embaixo nós temos o quê? 2 átomos de hidrogênio, permanece a mesma cor, né, sendo amarelinho aqui. Você tem um átomo de oxigênio. Você tem um de oxigênio. Isso acontece, o que eu consigo demonstrar a partir disso? Que o meu primeiro material é uma substância simples, afinal é composto pelo mesmo elemento químico, e o de baixo, né, é uma substância composta. Nossa água aí de cada dia é uma substância composta. Por quê? É o famoso H2O. Você tem elementos diferentes. Se eu tenho elementos diferentes, eu não posso ter uma substância simples. Quer outro exemplo de uma substância simples? Oxigênio. O O2, né? Ele representa a substância cujas moléculas são formadas por 2 átomos do elemento químico de oxigênio. É o O2, é uma substância simples, porque é formada pelo mesmo elemento. Aqui ficou claro, ok? Gente, às vezes é difícil enxergar o que é um átomo, né? Essa noção assim, de dimensão, de tamanho, para vocês terem uma ideia. A gente só citar aí para tentar enxergar o tamanho desse átomo. Como é uma coisa tão pequena, vamos supor, quando a gente pega uma célula viva, para enxergar no microscópio, né? Um microscópio óptico, que é um microscópio que tem uma eficiência maior nessa ampliação. Quando você pega uma célula viva, seja qual for, e você está enxergando lá no seu microscópio, você está enxergando mais ou menos trilhões de átomos ou mais, com uma simples célula. Você enxerga trilhões de átomos ou mais. Só para vocês conseguirem ter uma noção dessa imensidão que são os átomos, né? É uma partícula muito pequenininha, né? Mas vamos partir disso que a gente está indo bem, estamos avançando. E aqui, gente, ó, agora que nós sabemos o que são átomos, né? Temos noções de elementos químicos, eu vou apresentar para vocês a diferença de substância pura. Acompanha comigo aqui, ó, no laser. Substância pura e substância composta. Eu coloquei ambos no mesmo slide, que é justamente para você conseguir enxergar a diferença. Ó, aqui na substância pura, as moléculas são formadas por um único tipo de átomo. Lembra o que é átomo? O que é molécula? A molécula é o conjunto de átomos. Então, quando eu junto, ó o laser aqui, ó. Quando eu junto 2 átomos, eu tenho um átomo de nitrogênio, representado pelo N aqui, e outro átomo de nitrogênio. Perceba que os dois estão ligados. Ou seja, eu tenho 2 átomos formando uma molécula. Muito bom. Aqui é a mesma coisa. Como essas moléculas são formadas? Tá vendo que só tem nitrogênio aqui? Então, eu tenho uma substância pura. No mesmo caso, acontece com o hidrogênio, representado pelo azul aqui, ó. Eu tenho 2 hidrogênios formando uma molécula, só que é o mesmo elemento químico. Isso já não acontece aqui, ó. Acompanhe comigo. A substância composta, eu já não tenho mais o mesmo elemento. Até colori, coloquei cores diferentes para você conseguir identificar que são átomos de elementos diferentes, ó. Aqui está simbolizando o quê? Água, né? A formulação da água, ó. HH e ó, eu tenho 2 elementos diferentes. Eu tenho hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Acompanha com o laser aqui, gente, que vai ficar fácil a gente entender. 2 hidrogênios mais um átomo de carbono, ou seja, H2O. São moléculas formadas por 2 ou mais tipos de átomos. Aqui eu coloquei o carbono, se ligando em molécula com 4 átomos de hidrogênio. Tanto aqui, esses 2 exemplos que eu citei, nós temos 2 elementos, né? Aqui no caso, o hidrogênio e o oxigênio, e aqui o carbono e o hidrogênio.
Másico, eu estou citando que enfatizo para vocês. A gente pode ter dois ou mais. Então, eu poderia ter um ferro ligando aqui, um sódio ligando aqui. Ainda assim, se trataria de uma substância composta. Perfeito? Vamos em o nosso ferro. E eles estão presentes na tabela periódica e organizados, né, em relação a esses elementos, a esses números, tá vendo? Ó, o sódio aqui ele tem 11, ele está aqui nessa posição. Quando esses elementos químicos, a gente tem mais de 100 tipos na tabela periódica. Quando esses elementos eles se unem, o que acontece? A ligação química, que é o nosso objeto de estudo aqui. Essas ligações químicas podem ser diferentes, acompanhe. Pode ser uma ligação iônica, covalente ou metálica, quando a ligação ocorrer a partir dos átomos. E ela pode ser uma ligação intermoleculares, quando elas acontecerem a partir das moléculas. Isso daqui é muito importante, tá? Não vamos ficar detalhando o que são pontos de hidrogênio, de polo induzido. Essa parte aqui não nos interessa no nosso matéria de química orgânica. O que é mais interessante, eu enfatizo, é entender que as ligações químicas existem para que você consiga manter aí os elementos químicos juntos, unidos, para que eles consigam formar substâncias, né? E que elas podem ser de dois tipos, interatômicas e intermoleculares. Quando elas forem interatômicas, nós temos três tipos principais: iônica, covalente e metálica. No ensino de química orgânica, a mais importante aí, vamos dizer assim, está aqui no meio, que é a nossa ligação covalente. Ela é presente na maior parte dos nossos compostos orgânicos. Lembrando lá da primeira aula que os plásticos fazem parte desse grupo, né, de compostos orgânicos. Então, todo plástico tem uma ligação interatômica que é a covalente. Isso daí é importante, né? Lembrando, ó, toda vez que dois ou mais átomos se combinam, estabelecem entre eles uma ligação química, ou seja, uma força responsável por mantê-los unidos. Aqui, o exemplo que eu trago para vocês é justamente isso, ó. Perceba que esse primeiro exemplo, conforme eu tinha explicado para vocês, nós temos uma ligação química interatômica, porque, ó, acompanhe com o laser, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Eles estão se ligando, simbolizando aqui esse verdezinho, ó, que é a nossa ligação química. Essa ligação química está sendo realizada entre átomos ou moléculas? Nesse caso aqui, entre átomos. Então, a ligação interatômica. Ao lado, um exemplo diferente, ó. Eu tenho uma molécula aqui de água, eu tenho outra molécula de água e a terceira molécula de água. Essa ligação química entre essas moléculas e não entre os átomos, como acontece aqui, são as nossas ligações intermoleculares. Tá? Então, a ligação química, conforme eu falei para vocês, é muito importante aí na nossa química orgânica, para que a gente consiga entender as substâncias, todos os compostos orgânicos, os tipos de plásticos, né? Os modificadores de plástico, que nós chamamos plastificantes, desculpa, as nossas cargas, por exemplo, o nego de fumo, tudo que envolve a nossa indústria de plástico, né? No setor aí de materiais, isso é muito importante, né? As ligações covalentes dominam os compostos orgânicos, enfatizando o que eu acabei de falar. Então, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Vocês percebem que eu fiz uma revisão no começo, bem calma, trouxe bastante esquemas coloridos para que a gente pudesse entender, atendendo aí o pedido de vocês, né? Conforme nós conversamos, o professor Alex também me passou das turmas deles, a química orgânica, às vezes, é sempre necessária uma revisão. Então, não se preocupe. Sempre que for necessário, a gente para um pouquinho, faz a revisão e sempre puxa aí para o nosso plano de aula, ok? Então, deixa para vocês o exercício de fixação. Peço que vocês continuem fazendo da maneira como estão fazendo até esse momento. Envie para o seu professor lá pelo WhatsApp, no horário de aula. Nós estaremos acompanhando a interação e o progresso de vocês por lá. Professora Mary para as turmas noturnas, né? E professor Alex para o período matutino. Eu estou pedindo para vocês aqui, ó,
questões que eu já expliquei para vocês ao longo da nossa aula. O objetivo, enfatizo mais uma vez, do exercício de fixação é fazer com que vocês assimilem o conteúdo. Como é bastante conteúdo, afinal é uma disciplina muito complexa, faça sempre suas anotações. Capriche no exercício de fixação. Tenho certeza que você vai conseguir assimilar o conteúdo bem de forma mais efetiva. A aula ficará disponível aqui no canal do YouTube para que você visite quantas vezes você necessitar, ok? Aqui eu estou pedindo para vocês falarem um pouquinho sobre a definição, átomo, molécula, elemento químico, substância, o que é, o que representa, me dá exemplos, o que são ligações químicas, qual a sua importância, falamos muito sobre o terceiro aqui, ó, ligação química nos compostos orgânicos, acabei de falar sobre isso, qual é o principal tipo? Nós temos dois tipos, né? Mas quando eu falo de ligações interatômicas, quais as principais? Onde os plásticos aí do milho estão presentes? Que tipo de ligação? É a iônica? É a covalente? É a metálica? Faz o seguinte, pesquisa um pouquinho sobre ela, capricha aí no seu caderno. E por último, cite a diferença entre ligações intermoleculares e interatômicas. Falamos muito sobre isso. Tá bom, gente? Então, espero vocês na próxima aula. Continue estudando, é uma alternativa sempre aí no momento em que nós estamos passando, mas certamente em breve estaremos de forma presencial, ok? Até a próxima aula.